A família, estamos retornando para o nosso estudo dominical. Não esqueça de pegar a sua Bíblia, sua revista, trimestre agora, primeiro trimestre de 2024, como também sua caneta, tá bom? Seu caderninho de anotações e prepare seu coração, porque já vem instrução. Muito bem, já pegou aí a caneta, já pegou o papel, já está certinho, caderninho de anotações, a Bíblia, a revista? Então vamos para a revista. Nós estaremos estudando, olha só, a nossa lição de número 3, que tem por título A Natureza da Igreja. Uau! A natureza da igreja, isto é muito interessante. Tem muita gente que está na igreja, mas não conhece a natureza da igreja. E na lição de hoje nós vamos ter essa consciência, não é? E olha só o que diz o texto áureo da nossa lição. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó, o texto áureo está em 1 Coríntios 12:12, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Uau! Nossa verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Novamente, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nossa introdução nos diz o seguinte: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma igreja, né, verdadeira ou uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, nesta lição, iremos ou trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível, né? E a palavra-chave é natureza. A nossa lição inicia no seu capítulo primeiro, né, o primeiro tópico, falando sobre a dimensão confessional, né, dentro da natureza da igreja. Afinal, que dimensão confessional é essa da natureza da igreja? Vamos à lição? Então vem comigo. Nosso tópico primeiro, olha, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Subtópico um, fundamentada na palavra, né? Olha aí, ó. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus, né? Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era o Verbo, como disse o evangelista João. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios 2:20 deixa claro isso. Uma igreja, olha só, verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus, não tem conversa. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica, né? 2 Timóteo 3,15 fica claro isso. A heterodoxia, né, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. É o que mais temos visto nos últimos dias. Igrejas que
ao invés de culto, ao invés de o centro da atenção do culto ser a palavra de Deus, tem sido mais um tipo de espetáculo, não é? Stand-up, são piadas, o povo dá risada, nada contra, podemos rir, a mensagem, né, o pregador pode ser extrovertido, carismático, ter, né, essa graça aí de trazer alegria aos irmãos, mas não pode fugir da palavra inspirada por Deus, né, a palavra bíblica, a palavra que revela Jesus, e muitas vezes nós focamos tanto no homem, né, um antropocentrismo, o homem no centro, tem ocupado as nossas tribunas, os nossos altares, e isso é inadmissível, não podemos permitir isso. Então, a lição está trazendo para nós esse despertamento para focarmos e não nos distrairmos sobre a natureza da igreja. A igreja de Cristo, a igreja que Cristo fundou nesta terra, não é, que trouxe essa revelação, nós como igreja de Cristo somos um corpo, e um corpo saudável, né? Não podemos misturar aí, porque o que vem de Jesus é o sangue puro, carmesim. Não algo, né, estranho, diferente. Calma aí. Se não existe palavra de Deus, se não existe doutrina bíblica, se não existe céu, inferno, não é, pecado e outros mais, se esses assuntos sumiram do altar e agora você pode, você consegue, você chegar lá, pense grande, pense positivo, declara e por aí vai, meu irmão. Temos que pensar bem, porque a lição está nos despertando para essa faceta da natureza de Deus, né? Esta dimensão confessional. Precisamos confessar Cristo como Senhor e mais a palavra de Deus como a nossa única e infalível regra de fé e de prática. Tem mais uma, subtópico 2 aí, olha o que diz aí, ó. Esta igreja, olha aí, ó, né, a natureza dela, ela é habitada pelo Espírito. A igreja, ela é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. Lembra? Porque o Espírito convence o pecador de seu pecado. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. Olha que tremendo, não é? E é o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos 16:14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Uou! Isso é tremendo, não é, meus irmãos? Quando o Espírito Santo entra no coração do homem. É por isso que ela é a força motriz da igreja, porque a obra começa pelo Espírito Santo. Quando a pessoa ouve a verdade, ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai lá e convence o pecador de seu pecado. E aí ele começa a reunir e passa assim a ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Mas tudo começa com a habitação do Espírito Santo. Esta visita do Espírito Santo que traz o convencimento ao homem de seu pecado, acabou. Dali para frente é só glória. E por isso que depois que o Espírito Santo entra, né, convence o homem de seu pecado, a pessoa se arrepende, se volta para Deus, a partir desse encontro, esta pessoa segue agora andando no Espírito, andando com o Espírito. Agora ele não quer mais andar sozinho, ele quer que esse Espírito Santo que o convenceu, que mostrou esta realidade em Cristo maravilhosa, através da palavra, do louvor, do testemunho, agora esteja com ele todos os dias. Isso é tremendo, é essa visão que precisamos passar para os novos convertidos na fé e até os mais experientes, a não deixar o Espírito Santo no banco de trás, andar na frente, junto com o motorista, porque ele nos ajudará a chegar no objetivo. E no nosso subtópico 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, né, primeiro o contato, palavra, depois o Espírito vem, né, se conecta com as pessoas.
E o Espírito nessa conexão, ele produz, olha aí, ó, produz nele a certeza de salvação, como está em Romanos 8,16. Agora regenerado, o cristão passa a andar e ser dirigido. Meu Deus, né? Olha aí, ó, agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Uau! E é assim mesmo. A pessoa tem contato com a palavra abre a porta para o Espírito Santo entra, convence a pessoa do pecado, convenceu a pessoa, entendeu a palavra, agora ela quer uma novidade de vida, e essa novidade de vida é conduzida pelo Espírito. E aí ela começa a cumprir. Não é aquele texto que Paulo deixou claro dizendo: andar em espírito, não é? Para que não cumprirei, para que não venha a cumprir as concupiscências da carne, né? Ou e não cumprireis as concupiscências da carne. E outra tradução, retraduzindo, ele está dizendo: se você andar em espírito, você não vai ser escravo do pecado e nem das suas vontades. Uou! Por isso, quando alguém quer fazer parte da igreja ou passa a fazer parte da igreja, uma característica clássica é que passa a andar em espírito. Tremendo, hein? Agora vamos para o nosso tópico 2. A igreja nas dimensões local e universal. A natureza da igreja nas dimensões local e universal. Subponto 1. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação, olha aí, ó, a sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida, não é? Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, por exemplo, né? 1 aos Coríntios 1 e 2, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, como está em 1 Pedro 1:1. Nestes textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, né? A comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Olha aí, né? Então a gente percebe esse grande detalhe, não é? De que a igreja também ela tem essa faceta, não é? De estar em locais físicos e não somente espirituais. Subponto 2, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Temos as referências, Filipenses 4, 2, 3, 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. De igual modo, as virtudes, né? E por outro lado, embora estivessem todas sob supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras, assim possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Olha aí que tremendo, hein? E é o que acontece ainda hoje, né? Subtópico 3, universal e invisível. Olha que tremendo. Assim, olha aí, ó, assim a igreja, não é? Isso aqui, ó, chama atenção, hein? Assim como a igreja existe em uma dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência. Tá vendo aí? Somos conscientes da existência. Vamos ver aqui na revista o que está dizendo, ó, da igreja local, pois ela, né? Pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares
e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Não se limitando somente à dimensão terrena, não é? Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Vamos observar esse detalhe, hein? Diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja ela é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, como está em Mateus 16, 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, né, entre aspas, contudo são sinagogas de Satanás, como deixou, né, o apóstolo João na sua carta ao Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, capítulo 3 e 9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras. Então nós aprendemos que e percebemos que a igreja ela tem uma dimensão terrena, física, mas também ela tem uma dimensão não física, metafísica, uma dimensão espiritual. Ela tem uma abrangência física, um endereço, né, palpável, mas também tem uma dimensão em que não se tem referência, não se tem endereço. Sabemos que é no céu, sabemos que é espiritual, mas é como disse o Senhor na sua palavra, é como o vento, né, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, nós vemos que a igreja ela tem essa característica física, material, não é, terrena, mas ela também tem a característica divina, a característica espiritual, característica da sua origem que está em Deus. Aleluia! E por ela também ter esta característica, não é, essa dimensão terrena, humana, então acaba alcançando a comunidade. E aí vem o nosso tópico 3, que é a igreja na sua. Pois bem, então, a igreja de Cristo, ela tem a sua dimensão manifestada, não é? Na dimensão terrena, ela também é revelada e manifestada na dimensão espiritual. Então, dimensão terrena e dimensão espiritual. E essa dimensão terrena, ela acaba alcançando quem? A comunidade. E por alcançar a comunidade que nós vamos para o nosso tópico 3, que é exatamente esse, a igreja na sua dimensão comunitária. Vamos dar uma olhadinha? Então vem comigo, olha aí, ó. A igreja na sua dimensão comunitária. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó, a igreja é una, né? Subtópico 1. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã, não é? Ela é unida. É unida. Isso é importante, hein? Olha aí, ó, Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12, 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local, né? Efésios 4, 3. Então fica claro aí que essa questão né, de partidarismo, essa questão de divisão, de opiniões diversas, meu irmão, na igreja de Cristo genuína, a igreja bíblica, não existe isso. Existe unidade na visão, unidade no propósito, unidade no sentimento. É como Atos 2 estavam num só propósito, no mesmo sentimento, e ali foi manifestado o dia de Pentecostes, porque estavam todos reunidos no mesmo propósito, no mesmo lugar, com um só corpo, como um só corpo e com um só coração.
Então nós temos que vigiar, porque a estratégia do inimigo é essa, é tirar a unidade da igreja para que deixe de ser igreja de Cristo, deixe de ser corpo, não é? Vamos lá, vamos continuar. Olha aí, subtópico 2. Unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos, dizendo: olha aí, ó, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Este texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Olha aí que coisa linda, tá vendo? Então, o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele traz esse despertamento para que cada irmão, cada membro da igreja lute por isso, evite isso. Quando algum movimento de divisão, algum movimento de dubiedade, de duplo sentido, não é? De algum sentimento ali de dissensão e tal, meu irmão, vamos parar, isso não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é romper juntos, é vencer juntos, e aí será algo lindo, algo novo, tremendo, não é, meus irmãos? Olha aí, é o propósito da igreja, nós temos que entender isso, viu? Vamos lá, olha aí que coisa linda, subtópico 3, diversidade na unidade, ó. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade de seus discípulos, João 17. Ali há o que, olha só, vamos dar uma olhadinha, hein? Olha aí que tópico bonito. Vamos lá, ó. Epa, peraí, né? Vamos lá, ó. Peraí. Ó, então ali há, não é, o que os teólogos chamam de unidade de essência, né? Na Trindade, ó, nós encontramos o Pai, o Filho, que é uma outra pessoa, e o Espírito Santo, são pessoas diferentes, como uma mesma essência, tá vendo? Com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer, né, as coisas, para fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar. Olha aí, ó, perseverar no mesmo alvo. Glória a Deus, glória a Deus. Tá vendo aí? Então nós somos diferentes, temos muitas diferenças, mas estamos no mesmo propósito, pelo mesmo ideal. Estamos aqui para perseverar no mesmo alvo, meu irmão. Vamos lutar pela causa do reino, pelas causas de Cristo, não as nossas. E assim como Cristo, não é? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três diferentes, distintos, mas estão conectados na mesma fonte, no mesmo propósito, sejamos nós. Somos diferentes em todos os aspectos, mas em Cristo e no sangue de Jesus somos um para a glória de Deus Pai. Deus seja louvado, que lutemos, que trabalhemos para que a igreja viva essa unidade no corpo, em nome de Jesus. Uou, já chegamos à conclusão. Vamos para a conclusão? Que lição, hein, meus irmãos? Uau, vamos rompendo. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja que, sendo cristã, se determinadas, olha, né, marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Aleluia!
Que Deus continue dando graça, força, virtude, unção e poder a esta igreja militante, que eu e você fazemos parte. Que Deus abençoe nossas vidas e que nos ajude a lutar por esta unidade, porque eu, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo somos um, pelos laços do Calvário. Que lutemos pela unidade da igreja, pela unidade do corpo e pelo perseverar nesta unidade. Somos um em Cristo. Nada de divisão, nada de dissensão, de não. Reino dividido não subsiste. Que lutemos por um reino só, o reino dos céus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Um bom domingo. E não esquecendo, a natureza da igreja nos faz, conscientizar de que somos mais em Cristo Jesus. Até a próxima lição, com a bênção do Senhor. Deus te abençoe, boa aula, bons estudos e bom domingo